Olá, o meu nome é Carlos, este é o meu primeiro vídeo aqui com o intuito de apresentar um escritor ou uma obra. E hoje eu trago um português contemporâneo, um dos melhores escritores da atualidade, o mais jovem vencedor do prêmio José Saramago. Estou falando de José Luiz Peixoto. Em minhas mãos eu tenho dois livros da mesma editora, dublinense, curtos, porém muito intensos. São eles, por enquanto, a sua obra-prima, Morreste-me, e A Criança em Ruínas. Este escrito em prosa, este escrito em poesia. Mas ambos tratam do mesmo tema, que é a perda, o luto e a reconstrução de si mesmo. Vou começar a falar pela obra-prima do escritor, Morreste-me. Um livro muito pequenininho, muito fininho, mas de uma intensidade enorme, né? Esse livro aqui é um relato do filho sobre a morte do próprio pai, né? Então você tem aqui muitas reflexões, muitas descrições e metáforas das idas do filho ao hospital, ver o pai doente, vulnerável, fraco, né? Do filho passando pelos caminhos que passou tantos anos juntos do próprio pai, e do filho indo até a lápide, no cemitério do próprio pai, né? Um livro muito tocante, muito bonito e muito sincero, né? Eu recomendo esse livro a qualquer pessoa, né, que já tenha tido uma perda desse nível, mas para qualquer pessoa mesmo, né? Mesmo que não tenha tido a perda, porque a gente se coloca no lugar do outro ao ler as palavras do outro, né? Às vezes a gente se coloca até no nosso próprio lugar do futuro, né? Então a gente lê e sente, e imagina, e sofre, e valoriza o próprio presente. Gostei muito, assim, já é um dos meus livros preferidos da vida, né? E é assim um monólogo, né, do filho para o pai que já está morto, né? Eu vou ler um outro trecho aqui que eu achei muito bonito. O livro inteiro está arriscado, né? Mas tem algumas passagens que eu gostei mais. Olho-me, vejo-me no banco, atento ao que pensava, pequeno e grandinho para os poucos anos, alimentado, a crescer e a faltar-me nada. Sinto uma alegria, a satisfação de ter conseguido dar o que não pude ter. Contente, a satisfação imensa de ter conseguido. Sim, pai, conseguiste. Conseguiste tudo. Deste-me o que tenho. Construíste-me e construíste esperança no que tocaste. Bonito, bonito. José Luiz Peixoto, Morreste-me, indico muito. E o segundo livro, A Criança em Ruínas, né? Da mesma editora, dublinense, também pequenininho, também trata da perda, né? Aqui não apenas a do pai, né, mas todas aquelas que o poeta e o lírico foram passando ao longo dos anos. O próprio título, né, A Criança em Ruínas, né, que é uma antítese de imagem, né? Porque quando a gente pensa em criança, a gente pensa em algo que está em construção, né? E a ruína é algo que está desconstruído, né? Então nós já temos aqui uma bela imagem já no título, né? Tinha um professor que dizia que a leitura começa no título, né? Pois bem, né? Ao mesmo tempo, a gente pode pensar que é uma criança que está num local que não existe mais. Esse local pode ser físico ou metafórico, né? É os dois. Mas a própria criança é que pode estar em ruínas. Aquela criança não existe mais, né? O que existe hoje é a imagem de um adulto, né? Um adulto que daquelas coisas do passado só tem lembranças, né? O que me lembra, por sua vez, um outro poeta brasileiro, contemporâneo, infelizmente desconhecido, mas que eu estou aqui para apresentar, que é o Paulo Franco. E o Paulo Franco ele tem um poema chamado Os Jardins e os Sonhos, em que ele diz assim, na primeira estrofe: somos um pouco do pouco que restou de cada um que fomos em cada momento da vida feita de pedaços de olhares e jardins e esperanças, que se despedaçam refazendo-nos a cada instante que fica para trás. Bem,
Recomendo muito, hein? Esse é só a primeira estrofe de um poema, né? Mas hoje eu não estou para falar do Paulo Franco, eu apenas lembrei dele, né? Pois bem, então o José Luiz Peixoto ele vai aqui trazer à tona memórias, né, do seu passado, e o livro é dividido em 3 partes, né? A primeira, feita de rememorações, né, de locais, de situações, divididos com a mãe, com o pai, com as irmãs, né? A segunda parte é uma reflexão sobre o próprio eu, né? Nessa parte aqui tem um poema muito, acho que é o maior poema do livro, né? Muito bacana, que ele faz referência a Fernando Pessoa e seus heterônimos, né? Algo que é até esperado, né? Porque antes de Pessoa, os poetas faziam referência a Camões, né? Depois de Pessoa, ele passou a ser referência em tudo, né? E a terceira parte é sobre os amores da vida, né? Tanto os existentes quanto os inexistentes, né? É um livro assim que os poemas são bem curtinhos, né? O que é muito bacana, olha o tamanhozinho. O que é muito bacana para quem não está acostumado a ler poesia, acha algo muito difícil, muito complexo, né? Eu diria que o José Luiz Peixoto ele vai direto ao ponto, né? Não fica fazendo malabarismos de linguagem, né? A estética é bem simples, simples até demais, né? Há alguns poemas aqui em que não há pontuação, não há uma vírgula, não há um ponto. Aliás, todos os poemas começam com letra minúscula, né? É algo que pessoalmente não me agrada muito, mas eu entendo, eu compreendo, né? Eu entendo como se fosse uma própria criança escrevendo, uma criança que não domina as regras gramaticais, né? Então tudo aquilo que ela escreve não é racionalizado, né? É puro sentimento, é puro lirismo, né? Eu gostei muito da ideia, mas pessoalmente, esteticamente, não me agrada muito. E são poemas assim belos, tristes, mas há alguns bonitos, né? Porque se algo em ruína, né, algo precisa ser reconstruído, né? Se não eu lírico, então o leitor, né? Bem, recomendo muito A Criança em Ruínas, José Luiz Peixoto, escritor contemporâneo, português, um dos melhores escritores da atualidade, vencedor de vários prêmios na Europa, né? E é isso, eu vou ler mais um poema dele aqui, para você ver como que é singela a linguagem do poeta. Parece uma criança mesmo, né? Mãe, queremos ainda passear e já não temos quem nos leve. Perdeu-se o olhar que nos guiava e explicava os caminhos. Perdeu-se a mão dobrada pela lâmina de tanto trabalhar que nos amparava se as curvas da estrada anoiteciam. Mãe, já não temos a caminhoneta azul, onde construímos casas e vivemos tanta vida. Mãe, já não temos a carrinha branca, onde voltaste ao que conhecias para conhecer de novo, onde ouvimos música de piqueniques e risos de netas. Mãe, queremos ainda passear e já não temos quem nos leve. Esperamos uma madrugada que nos apresse a entrar na caminhoneta azul, na carrinha branca. Um conforto que chegue e nos leve. Um conforto que não chega nunca, mãe. Começa com a palavra mãe e termina com a palavra mãe, né? Esse poema aqui não tem uma vírgula, né? Então às vezes o leitor pode acabar se atrapalhando, né? Tem que ser uma leitura intuitiva, né? E que por isso mesmo requer atenção, né? Bonito, né? Não tem quem nos leve, né? Quando a gente cresce, nós mesmos é quem temos de nos levar aos locais ou levar outros, né? Bem, fica aí a minha indicação, José Luiz Peixoto, A Criança em Ruínas, Morreste-me, e se quiser também, Paulo Franco. Esse é apenas um dos livros dele, né? Tem vários. É isso, até a próxima. Na hora de pôr a mesa, éramos 5. O meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e eu.
Depois, a minha irmã mais velha casou-se. Depois, a minha irmã mais nova casou-se. Depois, meu pai morreu. Hoje, na hora de pôr a mesa, somos 5, menos a minha irmã mais velha, que está na casa dela, menos a minha irmã mais nova, que está na casa dela, menos o meu pai, menos a minha mãe viúva. Cada um deles é um lugar vazio nesta mesa onde como sozinho, mas irão estar sempre aqui. Na hora de pôr a mesa, seremos sempre 5. Enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre 5. O tempo, subitamente solto pelas ruas e pelos dias, como a onda de uma tempestade a arrastar o mundo, mostra-me o quanto te amei antes de te conhecer. Eram os teus olhos, labirintos de água, terra, fogo, ar, que eu amava quando imaginava que amava. Era a tua voz que dizias as palavras da vida. Era o teu rosto. Era a tua pele. Antes de te conhecer, existias nas árvores e nos montes e nas nuvens que olhava ao fim da tarde. Muito longe de mim, dentro de mim, eras tu, a claridade.